Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, ontem a gente fez o fechamento um pouco mais tarde para falar do cupom e falamos, desse comportamento, desse comunicado mais duro no cupom, que não foi um comunicado assim errado, afinal de contas nós temos como o mandato do Bacen, do cupom, do comitê, é meta de inflação, e a inflação realmente está desancorada, vem subindo aí, lembra? Esse mês subiu, sei lá, 15 vezes consecutivas. Lá fora também a gente vê uma pressão maior dos preços. Enfim, não é um cenário simples, não é um cenário fácil, que é preciso se adaptar a isso. Se o juro não tivesse a 13,75, provavelmente estaria subindo também. E é bem atrasado, a gente vem observando isso. E aí, o mercado ele tinha uma visão que era o seguinte: bom, tá tendo essa pressão do governo, o Copom poderia trazer um comunicado um pouco mais suave, atenuando essa questão da crise bancária. Nenhum banco central fez isso, vamos deixar claro, o Banco Central Europeu não fez isso, nem o Fed ontem. E no final das contas foi um recado bem pragmático. Sobe 13,75, se a inflação ficar desancorando, se tiver aceleração da inflação, a gente pode até subir os juros. Eu acho que é improvável isso, E assim, tudo que estava precificado até ontem, no fechamento, que era um corte, nesse segundo semestre, hoje, com a alta da curva de juros, descartado esse processo. E aí, como a gente já sabe, a gente já fala bastante aqui há muito tempo sobre curva de juros, um aumento da curva de juros faz o quê? Reduz o apetite por ativos de risco. Ações, aqui em especial, afinal de contas, a taxa de juros, a curva de juros, na verdade, ela é utilizada como uma referência de prêmio de risco. Aumenta a taxa esperada de retorno, você quer uma taxa maior de retorno porque o juro subiu. É quando o custo de oportunidade. Que eu sempre falo pessoal, para os meus alunos, inclusive na comunidade do Infobolso, a gente vem colocando isso em prática desde novembro, quando essa curva de juros começou a disparar. A gente foi em busca de oportunidades de renda fixa. Hoje eu mandei várias oportunidades para o pessoal de renda fixa. E a gente está com 60% de caixa. Então essa queda para a gente aqui talvez possa abrir algumas oportunidades interessantes. Inclusive, se você quer participar e conhecer mais sobre a comunidade do Infobolso, não deixe de acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Quem sabe agora a gente vai em busca de novas oportunidades, tá? E tem bastante coisa na mesa, Tem bastante coisa na mesa interessante. Então, isso, gera essa pressão nos mercados, porque você tem uma expectativa de juros maior, isso reduz o potencial de valorização das ações. Sem falar também da questão econômica, desaceleração econômica, sem falar, e não vou falar aqui, me estender muito, porque eu já falei isso para vocês ontem, a questão do fiscal. Sem fiscal não tem como resolver nada, não tem como você fazer nada, Então é preciso ter a colaboração dos dois lados, tanto do lado do governo, do executivo ali, tem que ter o lado de você controlar os gastos, ter um fiscal decente, e que se isso ocorrer mais a desaceleração da inflação, você abre espaço para o Banco Central começar a cortar os juros. Sem isso não tem como, E aí, teve essa queda, Ibovespa aí caindo 2,5%, chegou a quase cair 3%, a gente ficou 2% da mínima de dezembro. Mínima de dezembro nada, a mínima do ano passado. A mínima do ano passado foi 95.266. A mínima de hoje foi 96.996, O negócio foi uma coisa assim, foi uma queda bem expressiva, e a gente pode falar também que teve muitos stops acionados,
Como de praxe, quando você tem esse aumento de juros, o setor de construção, setor doméstico, acaba sofrendo bastante, varejo de construção, e foi os destaques de baixo, a gente vai dar uma olhada depois, mas a gente teve um outro detalhe importante, que teve o plano, né, habitacional do governo aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, de famílias de baixa renda, chamado Pode Entrar. E ele foi positivo para a MRV, o plano e plano, direcional, e bem negativo para a Tenda, que foi um destaque de baixo de hoje. Além da questão da curva de juros, nós tivemos as commodities, minério de ferro em queda, petróleo em queda, minério de ferro retornando para 125 dólares a tonelada, né, ainda respeitando não, né, ainda refletindo tudo que a gente falou sobre a questão desses, né, boicote, né, mas é um controle do governo chinês em relação ao preço, né, do minério de ferro, tanto pelo lado dos mercados futuros, como também no controle da produção das siderúrgicas chinesas, que por conta disso, né, esse bloqueio na semana passada e o bloqueio na primeira semana de março, foram divulgados alguns dados prévios sobre demanda de produtos de aço, né, vergalhão, para construção civil, né, queda de 6% na semana passada, e provavelmente a gente deve ter um resultado ruim nesse mês, e provavelmente deve ter um resultado ruim de produção industrial. Tanto que as commodities também acompanharam esse movimento de queda. Então tudo hoje, né, juros, commodities, lá fora até que ficou bom, né, o S&P ainda fechou meio que no 0 a 0, não prejudicou tanto. Tudo isso pressionou o mercado e levou o mercado para essa forte queda, que a gente vai entender o que aconteceu agora. Daí, depois eu falo do Ibovespa, depois eu vou falar um fato bem importante. Vamos lá. Seguinte, tá? Ibovespa, forte queda, né? Perdeu aí a região dos 100 mil pontos. E o mais engraçado de tudo isso é que o volume segue bem abaixo da média. Isso aqui para mim é um negócio muito curioso, bem curioso, né? Volume, tudo bem que o OBV segue o movimento, então não tem nenhum sinal de reversão, mas volume bem abaixo da média, numa queda dessa. E IFR chegou no nível histórico, esse aqui é um nível, literalmente um nível histórico de compra, tá? Essa divergência aqui no ano passado foi uma divergência bem importante, né? Aqui é um nível histórico de compra. Tá? Significa que vai abrir compra agora? Não, mas é um nível que mostra como o mercado está barato, né? Pelo IFR e pelos múltiplos também. E chegamos no ponto que abriu compra justamente em julho, né? Com aquela divergência de IFR, exatamente o ponto de compra lá de julho. Exatamente, literalmente exatamente. E a mínima daquele ano, né, o 95.266. Então a gente ficou muito próximo dessa mínima, né? Então aqui, mas aqui, o que eu faço? Cara, assim, a gente tá com caixa grande, né? A gente zerou tudo, estopou muita coisa aqui em novembro, compramos alguma coisa aqui em dezembro, né? Em dezembro a gente comprou, aí compramos mais um pouquinho aqui em janeiro, zeramos bastante coisa aqui quando perdeu essas médias, a gente zerou mais um pedaço quando perdeu esse 107, e assim, a gente tá com bastante caixa, né? Bastante caixa. E nesse processo a gente pode aproveitar algumas oportunidades aqui. Vamos ver, né? Aqui teoricamente é um ponto de compra. Só precisa de um sinal de reversão mais forte, né? E aqui eu gostaria de comprar por aqui. Mais uma vez, só não vejo um upside, não vejo o mercado voltando para 107 pontos. Só se tiver uma novidade muito, muito boa sobre o arcabouço fiscal. Que nesses níveis, né, inclusive vamos falar um pouquinho aqui da curva de juros, né, a parte mais curta, né, vamos pegar a expectativa para esse mês, para esse ano, quer dizer, né, estava projetando 13% para esse ano, agora já está aí na faixa dos 13,20. Eu acredito que ainda a gente vai ver um corte de juros. Acho que a inflação não é possível que não tende a desacelerar com essa taxa de juros alta, com desaceleração econômica. Enfim, eu acho que a gente tende a ver isso no futuro, né? Não sei se agora, mas a gente tende a ver isso. A gente pode ver até um corte, mas como estava projetado de um corte de
de 1%, difícil, era difícil, né? Muito difícil mesmo, tá? E aí, o que a gente tem, né? A gente tem a curva de juros que vinha, a curva de juros estava lá para baixo e o Bovespa caindo. A curva de juros indo para cima, esse Bovespa, né, acelerou essa queda, justificou esse processo de queda. Então, estamos num ponto realmente de muito importante suporte. Tem sinal de reversão? É que a gente vem falando. Tava com suporte aqui nos 100 mil pontos. Tinha sinal de reversão? Não tinha. Beleza, vamos esperar. Voltou, chegou aqui no 97, 96 mil pontos. Tem sinal de reversão? Por enquanto não tem. Então vamos esperar, porque pode ir para os 95 mil pontos. Então a gente está esperando. É isso, né? Está esperando um sinal. Quem sabe a gente busca algumas oportunidades. E nessa busca de oportunidades, né, começar a colocar um pouquinho mais de ações na carteira. Então caixa, diminuir um pouquinho o caixa. Tá? Diminuir um pouquinho o caixa, tá? Que mais? Ia trazer esse detalhe aqui, ó, EWZ. O EWZ, né, que é o Ibovespa dolarizado, ele voltou pro ponto de abril de 2020. Nós estamos nos níveis da pandemia, que foi um dos piores cenários possíveis e inimagináveis, né? A gente voltou para esses níveis. A diferença entre o Ibovespa, e aqui, e o índice de emergente é gigantesca. O índice de emergente está aqui, né? O Ibovespa está aqui, o índice de emergente está lá em cima, né? Assim, a gente está com o desempenho do Brasil. Eu não tenho aqui os dados, né? Mas com certeza entre os emergentes, acho que se tirar, sei lá, Colômbia, alguma coisa assim, é um dos piores, assim, disparado. Não sei como é que tá a Argentina também, mas deve ser um dos piores, com certeza, né? E estamos nesses níveis. Chegamos nesses níveis aí, do EWZ. Né? Chegou aí nesse patamar bem importante. Como eu disse, o S&P hoje ele chegou a estar bem melhor, mas por enquanto ficou acima do 3.940. Por enquanto tá. Se fechar a semana aqui, tá de boa, tá bom? Então vamos voltar aqui para o Ibovespa, inclusive amanhã, pessoal. Atenção, 9 horas. Então IPCA 15, tá? IPCA 15, né? Assim dizer, a prévia da inflação a prévia de inflação, né? A prévia da inflação oficial, que vai sair, né, no meio de abril, na segunda semana de abril. Isso é muito importante, né? Porque se a inflação vier acima do esperado, isso aí vai dar uma azedada a mais ainda, tá? Só para, antes de começar a falar dos papéis, só para falar da temporada de resultados, hoje tem Cogna, Sabesp, Allianz Sonai, né? Allianz Sonai, Panvel, Eneva, Localweb e Triunfo, tá? Só para não esquecer. Então chegamos aqui. Vamos falar um pouquinho dos papéis. Tá. Petro. Vale. Atingiu o objetivo. Aqui é o objetivo de queda. Né? Esse gap aqui é o objetivo de queda. Aqui é um ponto que acho interessante pensar em alguma oportunidade. Né? A gente tem aqui um semanal voltando, está muito próximo da média móvel de 72. Né? O minério de ferro está indo para o ponto que é interessante, essa região dos 120. Gosto de pensar. Gosto mais daqui do que daqui. Mas aqui é uma região que eu pensaria em alguma coisa de Vale. Essa faixa dos 77, 76. Tá? Petro fechou o dia exatamente no ponto de suporte. Esse é o ponto de suporte principal. A gente já vem falando sobre isso. Quer comprar Petro? Está no ponto. Está vendido em Petro? Se perder, caminho aberto para os R$21. Dos bancos, todos voltaram para os suportes mais importantes. Bradesco por 12,60. Aqui se perder em fechamento semanal, aí tendência de baixa mais uma vez reforçada. Caminho aberto para os 11,60. Itaú, mesma situação, voltou para o suporte principal. Está muito mais forte que os outros bancos. Hoje hoje ficou em alta. Né? Hoje chegou a bater 24 e 25. Só que, né, não aguentou o movimento.
Por enquanto, acima dos 23 mantém a tendência de alta de curto prazo. Tá? Bom, B3 voltou para o principal suporte, né? Vamos falar aqui, ó. Fundo de 2020, fundo de 2021, patamar que abriu compra em 2022. Estamos aí nessa região, é um suporte bem importante. O que mais que a gente tem de destaque? Aqui, né? Vamos falar aqui dos... Deixa eu ver. Aqui, ó. Como falou, tenda, né? Depois desse belíssimo movimento de alta, voltou pro fundo, né? Pro último topo rompido, esse 4,70. Aqui é um ponto de suporte importante, tá? Teoricamente, poderia segurar por aí, tá? Então fez uma onda 1, fez uma onda 2. Só que como está em tendência de baixa no curto prazo, muita atenção, que pode seguir esse movimento. Mas aqui é um ponto de suporte importante. Magazine, né, voltou para a faixa dos R$3, que é o principal suporte. Se perder esse patamar e tem um viés de baixa para isso no curto prazo, espaço para voltar para essa faixa do 2,60, 2,40. E é isso, né? Aí tem, né? Edux, Anima, Gol, enfim, aí a gente tem todos esses setores caindo. E BRF, né? Resultado, as tendências que a própria JBS apresentou, o papel está muito pesado e tende a seguir esse movimento de queda forte, bem forte mesmo, tá? Então, é isso que a gente tem destaque. Do lado positivo, destaque para Embraer, né? Seguindo o movimento de alta principal. Minerva repercutindo a volta das exportações de boi para a China. E OXP, mais um dia de alta com bom volume na compra, seguindo aí a recomendação do Itaú. O Itaú mandou comprar e OXP segue bem firme e forte. Esse volume na compra está bem bonito mesmo, né? E VEG, né, tá aí parada, mas está acima perto da máxima dos R$40, né? Às vezes vem sendo, né, um ponto seguro aí dos investidores. Beleza? Bom, como eu disse, amanhã a gente tem PCA 15. Não tô aqui com as projeções, mas se ficar acima do esperado, esse mercado tende a ficar pressionado. Se tiver um resultado bom, diante da queda que a gente apresentou, pode até abrir espaço para um repique. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.